Inicial. Só um minutinho. Então, pessoal, mais uma vez, né, a gente está reunido aqui mais um encontro não presencial. Né, a gente agradece mais uma vez a participação de cada um de vocês. Né, a gente não cansa de agradecer, né, porque a gente sabe que vocês, né, têm os compromissos escolares, né, familiares, mas não deixem de estar aqui acompanhando a gente. Né, isso é muito interessante e eu tenho certeza que a recompensa, né, de vocês será enorme. Então, vamos iniciar o encontro, né, com a nossa oração inicial. Deixa eu colocar aqui o slide. Vocês conseguem ver na tela, pessoal? O slide? Sim. Sim. Então, dando início ao nosso encontro de hoje, né, o nosso tema vai ser, né, como alguns de vocês sabem, a gente já está no mês de outubro, né, e a igreja no Brasil, ela tem o mês de outubro como o mês missionário. Né? Então, ao lado vocês veem o banner oficial dessa campanha de 2020, né, que é o banner da campanha missionária deste ano. 2020. Tá? E aí a gente vai falar no encontro de hoje, né, sobre o que é esse mês missionário, sobre qual é o objetivo, né, dessa campanha e sobre, de fato, o que é missão. Né? Uma coisa que é muito importante que a gente possa estar entendendo. Certo? Uhum. Então, boa tarde a todos. Vamos fechar os nossos olhos agora, pedir a intercessão de nosso Deus, que Ele venha nos acompanhar. Então, eu vou fazer a oração e vocês vão repetindo aí onde vocês estiverem. Que Deus está em todos os lugares, então, com certeza estará no nosso encontro de hoje. Então, vamos lá. Feche os olhos e repitam. Nem que seja baixinho com vocês mesmos. Pai querido, neste momento rogamos pela tua intercessão, que nos conduza em mais um encontro, que nós possamos compreender e aceitar que cada um de nós temos uma grande missão aqui nessa terra. Pedimos a tua intercessão com Nossa Senhora, teu Filho Jesus, para que possa nos conduzir em mais um encontro. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, respondendo uma pergunta aqui da Ananda, né, que ela respondeu aqui no chat, esse ano a gente não, até o momento, não tem previsão de fazer de voltar às catequeses presenciais. Tá? Então, a tendência é que a gente vai finalizar, né, esse ano, com os encontros assim online. Né, e aí estão vendo a possibilidade de fazer um encerramento presencial, né, mas não é nada confirmado. Mas de antemão, né, a gente só vai retornar os encontros presenciais somente no ano que vem. Tá? Porque ainda não é seguro, né, apesar de que tudo está voltando aí na realidade, ainda não é seguro que a gente possa estar se reunindo. Tá? Então, em primeiro lugar, claro, é a vida de cada um, né, nossas vidas aí. Certo, Ananda? Cadê a Ananda? Está aí presente? Perguntou no chat aqui. Pessoal, no grupo, né, a gente enviou hoje, né, a leitura bíblica. Né, quem foi que destacou na sua Bíblia a leitura de hoje? Quem foi que fez o destaquezinho com a caneta, com marca-texto? Certo, acredito que acredito que alguns fizeram e não estão conseguindo falar, tá? Então, sempre a gente está enviando as leituras, né, previamente lá no grupo, e a gente pede que vocês façam destaque na Bíblia de vocês, com a caneta, com o lápis, enfim. Alguma coisa que possa marcar na Bíblia de vocês. Porque isso é interessante, tá? Fazer essa marcação. E, claro, vocês possam estar lendo, né, depois estar refletindo. Vou colocar aqui a leitura na tela. Algum catequizando está aí presente, pode fazer a leitura para nós. Leitura de hoje. Eu posso. Fique à vontade, Arthur. Ouvi então a voz do Senhor, que dizia: Quem enviarei eu?
E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu. Envia-me. Pode repetir Fala, novamente, tá bom. para ficar mais, né, reforçar mais essa leitura. Ela é curtinha. Leitura de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Ouvi então a voz do Senhor, que dizia: Quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu. Envia-me. Muito bem, né? Então, Lilian está aí presente? Estou. Né? Então, a gente destacou a leitura de Isaías, né, do capítulo 6, versículo 8, né, que é a leitura que é o lema, né, da campanha missionária deste ano. Você pode fazer um comentário, Lilian, sobre essa leitura para a gente hoje? A gente sabe que Deus nos deu a palavra, né? E a gente tendo conhecimento da palavra, ele quer a nossa ajuda para que essa palavra seja levada ao mundo inteiro. Assim como Jesus enviou os apóstolos, Jesus hoje ele também procura pessoas para enviar. Então, e nesse envio, e a resposta desse envio, a gente precisa dar, que são o trabalho missionário, é a resposta da pergunta de Jesus. Ele pergunta: a quem enviarei? Com quem eu posso contar? E a gente precisa sentir tocado dessa resposta. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, nesse mês de outubro, como o Ítalo falou, é o mês missionário. E o que é uma missão? Pode colocar o slide aí, por favor? Perdão, estava desativado o microfone. Então, só assim para frisar sobre essa leitura de hoje, pessoal, que está lá no livro de Isaías, é uma leitura muito forte, né, muito significativa, que mostra o quanto, né, a gente tem que estar assim disposto, né, a ouvir, a entender sempre esse chamado de Deus, né? Então, lá em Isaías, né, ele fala: quem, né, irá por nós, né? Quem vai fazer por nós? Aí a resposta que ele dá é: eis-me aqui, envia-me. Né? Então, isso é um chamado, né? É uma missão que Deus faz a cada um, né? Que Deus pede a cada um. E aí qual é a resposta, né, que a gente tem que dar? É assim como está lá em Isaías, né? Dizer: Senhor, eu estou aqui, envia-me. Né? Então, essa leitura que foi escolhida para a campanha desse ano, ela vai representar muito bem todo esse significado da missão, né? Do enviar, né? Do envio de Deus. É Deus que envia cada um para a missão, né? É Ele que cuida, né? É Ele que está ali do lado. E quando, né, Deus está do lado, quando é Deus que faz, né, tudo dá certo. Então a Lília vai falar um pouco melhor sobre o que é missão, né, e sobre o que quem é o missionário, né, o que é ser um missionário. Tá? E aí a gente vai entender melhor relacionado com a leitura de hoje. O que é a missão? Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Toda semana a gente pede para vocês fazerem a ação da semana, né? Então, assim, a gente confia a vocês uma missão. Vocês fazem o quê? Executam essa missão. Agora, para nós cristãos, o que significa missão? Então, para a gente, missão é propagar o evangelho através da igreja. Agora, vamos voltar aqui um pouco. No mês de agosto, nós falamos sobre o quê? Alguém lembra? Quer responder? A Bíblia. Mês de agosto, gente, falamos sobre o quê? Sobre vocação. No mês de setembro, falamos de quê? Sobre a Bíblia. A Bíblia. Então, o mês de agosto, nós falamos sobre a vocação, que é aquele chamado que Deus nos faz. Muito bem, Cada Vitor. um específico.
No mês de setembro, falamos sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. E a gente, nós, todas as semanas, ficamos falando, o que a gente sempre fala? Que a Bíblia não é um monte de livros junto, né? É o próprio Deus falando conosco. E a palavra, ela é o quê? Ela é viva. E é com a vivência da palavra que somos chamados a evangelizar, a propagar a palavra de Deus. Esse é o exemplo de ser missionário. Nós temos a vocação, o chamado. Nós temos a Bíblia, que é a vivência que somos chamados, né? Que é a própria palavra de Deus. E com a vocação e com a palavra de Deus, o que a gente faz? A gente evangeliza. Então, dessa forma, nós somos chamados a ser missionários. Só que, porém, ser missionário não é você pegar a Bíblia e sair também, né, falando de Deus para as pessoas. Ser missionário é contagiar o coração do outro com a palavra que nasce do Evangelho. Então, eu sigo a Deus, eu conheço a palavra, eu vivo a palavra, através da palavra que eu vivo, eu sou chamada a evangelizar os outros. E quando é que aconteceu esse chamado? Nosso primeiro chamado foi onde? Alguém sabe? No batismo. A partir do momento que fomos batizados, nós somos chamados a sermos missionários de Jesus Cristo. Aí vocês estão aí. Mas como você, hoje, catequista, como eu posso ser missionário? Eu estou aqui na minha casa, não posso sair, não posso nem na escola, não posso... Como eu posso levar essa palavra? Você pode ser missionário em sua casa, algum trabalho que possa fazer, catequistas, né, trabalho, com seus amigos, com a sua família. Mas como se dá essa missão? Aí eu vou falar de um exemplo assim, muito especial, não sei se vocês conhecem, acho que todo mundo vai falar, de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela recebeu o chamado muito cedo, a vocação dela. Aos 15 anos, ela entrou no Carmelo. Pode entrar no Carmelo com essa idade? Não, mas o Papa concedeu a ela uma autorização especial, porque o chamado que ela tinha era muito forte. Então, ela entrou no seminário, né? Só que Santa Teresinha, ela tinha muita vontade de ser missionária, de sair pelo mundo falando do amor de Deus. Só que, não sei se vocês sabem, no Carmelo, as freiras não podem, as irmãs não podem sair, elas ficam enclausuradas. Então, ela pensou, como eu vou ser missionária dessa forma? O que ela fez? Gente, tudo é possível. Ela começou a rezar por dois padres, dois sacerdotes que estavam fazendo missão pelo mundo, né? Eram dois que faziam trabalhos apostólicos na China e na África. Ela se comprometeu a rezar pela missão dele. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, diretamente para vocês que estão catequizando, é a questão do amor. Tudo que Santa Teresinha se propôs a amar o tempo todo. Então, tudo que ela fazia dentro do Carmelo era com amor. Se ela fosse lavar uma roupa, era com amor. A forma que ela tratava as irmãs era com amor. Em tudo ela colocava amor, nas pequenas e nas grandes coisas. Então, como vocês, catequizandos, podem ser missionários dentro da tua casa, com a sua família? A fazer tudo, os pequenos gestos, tudo com amor. Suas obrigações do dia a dia que você faz na sua casa, as tarefas da escola e tudo, as grandes responsabilidades, né? Então, nesse cumprimento da nossa missão como filho de Deus, é o amor quem deve nos conduzir. Então, tudo que a gente fizer deve ser conduzido pelo amor. Então, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Como você pode ser missionário nessa pandemia? Uma das formas é essa, é você ser o exemplo. Fazer tudo dentro da sua casa, nas suas relações, a forma como você trata os seus pais, a forma como você trata os seus amigos, a forma como você se relaciona até nas redes sociais, tudo com amor. Então, dessa forma também, a igreja, você pode ser missionário em casa, só que a igreja também, ela por si ela é missionária. Por quê? Antes de Jesus ir ao céu, o que ele pediu aos apóstolos? Que pregasse o evangelho a toda criatura. Então, a nossa igreja, claro que a gente tem que ter um missionário, né, dentro de casa, mas a nossa igreja também ela é chamada para sair ao encontro daquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou então não têm um contato. É para isso que contamos com esses missionários
que eles saem da sua casa, deixa a sua família, deixa seu trabalho, tudo para dedicar a levar a palavra de Deus a qualquer canto do mundo, dos lugares mais remotos, ninguém quer ir, eles vão lá levar a palavra. E nós temos 2 padroeiros, né, das Santas Missões. Um, eu já falei, que é Santa Teresinha, que é essa santa que dedicou a vida a rezar pelos missionários, né, através do amor, fazer essa missão, né, nossa particular com o outro, com Deus, na intimidade. E também São Francisco Xavier, que foi um grande missionário, que ele percorreu vários países evangelizando. Ele trabalhava com ânimo incansável, percorreu distâncias enormes, pois não queria que nenhuma pessoa do mundo ficasse sem conhecer o amor de Deus. Estão entendendo a dimensão das coisas? Ele tinha tanto amor por Deus e pela palavra, que ele queria ir pelo outro, que ele amava tanto o outro, que ele queria que nenhuma pessoa morresse sem conhecer a palavra e o amor de Deus. Então, nós temos esses 2 missionários, a missão da igreja que sai, do outro que sai, ao encontro daqueles que necessitam da palavra de Deus, na evangelização da palavra e do exemplo. E temos o exemplo de Santa Teresinha, que foi essa pessoa que amou, né, que mostrou esse caminho de chegar a Deus através do amor nas pequenas coisas, né, e também intercessora dos missionários. Então, nós temos esses 2 exemplos de santo, e o convite que a gente faz a vocês catequizandos, né, é também ter essa vontade de amar, fazer tudo com amor, né, tudo que fizerem. E como exemplo de Isaías, quando Deus fizer o convite, né, a quem vou enviar? Catequista dos seguidores. Aí vocês respondem, envia a mim, Senhor. Serei o exemplo na minha casa, se o Senhor me chamar, serei o exemplo do evangelizador pelo mundo inteiro. Finalizar com essa parte aí, Lilian? Sim. Quer que eu encerre com essa... Isso. Ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas. O Papa Francisco lembra que a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ornamento a ser posto de lado. É algo que não posso arrancar do meu coração. É aquele chamado, né? A pessoa que ela sente o chamado, que ela sente a brasa que queima, se ela não falar de Deus, essa brasa não para de Até queimar. terminando. Ela é levada a isso, a deixar tudo e levar o amor de Deus. Porque a missão é uma coisa muito particular, né? A pessoa sente no coração e ela sabe que ela tem que cumprir, porque é Deus falando no coração dela. Queridos, e assim, quando a gente fala em ser missionário, né, já vem na cabeça de muitos que o missionário é só aquele que é mandado para países pobres, né, como a África, né, no caso irmãs, freiras, enfim, pessoas da igreja, ou no caso aqueles que vão para a Amazônia, né? Então a gente tem essa concepção na nossa cabeça que o ser missionário, eu preciso sair da minha casa e ir para outro lugar, né? E na verdade, isso, claro, é um missionário, mas não significa que o ser missionário é só dessa forma, né? Vocês lembram ano passado o que a gente fez no mês de outubro? Alguém lembra o que a gente fez assim de significativo no mês de outubro? A gente saiu para algum lugar, a gente saiu aqui da igreja para algum lugar, alguém lembra? Ninguém está lembrado, pessoal. Alguns de vocês foram lá com a gente. Né? Então, no mês de outubro do ano passado, né, a gente fez uma ação missionária. Né? Nós organizamos, né, produtos de higiene, né, produtos de limpeza, e a gente levou, né, fez uma doação lá na Vila João 23, né, que é aquela casa, né, das irmãs ali próximo do bairro Ouro Verde, que faz o trabalho com pessoas doentes, né, pessoas com alguma enfermidade. Né? Então, naquele momento, cada um de nós foi um pouco missionário. Né? A gente saiu da nossa casa, a gente fez, né, a nossa parte, a gente foi fazer uma visita lá. Né? Então, o ser missionário não é só aquele que vai embora para outro lugar, né? Que vai para a África, que vai para
para a Amazônia, que vai, enfim, para lugares longes. Mas o ser missionário é aquele que faz a doação de alguma coisa que é sua, né? Alguma coisa que você pode para alguém. Né? Quando você vai fazer a visita para uma pessoa que está necessitada, né? Quando você dá uma palavra amiga, você já está cumprindo, né, esse mandado de Jesus, né, que é o ser missionário. Né? Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Né? A gente não precisa dificultar tudo. Né? Na verdade, a gente tem que facilitar. Né? Então, cada um de nós, a gente pode ser um pouquinho missionário no nosso dia a dia e na nossa vida, certo? Agora eu vou colocar o slide de vocês para a gente falar um pouquinho sobre a campanha missionária do mês de 2020. Do mês não, perdão, do ano de 2020. Então, como vocês sabem, pessoal, a igreja ela tem um calendário, né, que é o ano litúrgico, né, que vai começar todos os anos lá no final, lá no mês de dezembro, certo? E se encerra em dezembro do ano seguinte. É um calendário diferente do nosso calendário civil, né, que começa em janeiro e termina em dezembro. E nós sabemos que ao longo desse ano litúrgico, né, existem datas, né, existem momentos em que a igreja dedica especialmente a falar sobre temas. Então, a gente tem na Semana Santa, né, na Quaresma, falando sobre a campanha da fraternidade. Né? A gente tem no mês de agosto, né, que é dedicado às vocações, e o mês de setembro dedicado à Bíblia, né, como a gente passou o mês todo, né, falando com vocês, né, trabalhando esse tema. E esse mês de outubro, né, todos os anos, a igreja ela dedica esse mês a trabalhar sobre as missões, né, sobre o ser missionário. Tá? Lembrando a vocês que não é só porque são escolhidas essas datas que só se falam nesse momento. Né? Isso é algo que tem que ser falado durante todos os momentos, durante toda a nossa vida. Mas é como se fosse um período ali, o dia D, sabe? Para que a gente possa estar falando, né, tá desenvolvendo. E aí, nesse ano, né, apesar da pandemia, e apesar de tudo que, né, que tem acontecido, a igreja no Brasil, ela continuou, né, com essa campanha missionária de 2020. Vocês estão vendo aí? Sim. Né, então, a campanha missionária no Brasil, né, ela é organizada pelas Pontífices Obras Missionárias. Nessas Pontífices Obras, ela é um organismo da igreja, né, foi criado pelo Papa Pio VI, lá ainda no ano de 1920, né, quando era o Papa da época, ele criou essas Pontífices Obras para fazer a animação litúrgica, né, para fazer o desenvolvimento da obra missionária no mundo todo. Né? E aqui no Brasil, né, as Pontífices Obras, juntamente com a CNBB, né, que é o órgão da igreja que administra a igreja no Brasil, que desenvolve a campanha missionária. Né? Então, é como eu falei, mesmo, né, com a pandemia, a igreja não deixou de lado essa campanha, né, porque a gente considera que é importante, né, apesar de estar falando sobre isso. E o tema escolhido, né, para esse ano é o tema A Vida é Missão. Né, e o lema, como foi a leitura de hoje, né, que está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8, eis-me aqui, envia-me. Né, e isso vai nos ajudar no crescimento da nossa consciência missionária. Né, então, o tema, né, ele vem falar para nós que a vida ela é missão. Né, de fato, a nossa vida é uma missão. Né, a gente está aqui na Terra, né, não é simplesmente para, né, para se alimentar, para respirar, mas a gente está aqui por algum objetivo. Né? E como a gente falou, cada um de nós temos uma vocação, certo? E tendo uma vocação, a gente tem que entender que nós também temos uma missão, certo? Cada um de nós vai ter essa missão específica. E aí o lema, como a gente falou, é o eis-me aqui, envia-me, né? É essa resposta, né, que a gente precisa dar, né? Estar pronto, estar de prontidão, para que a gente possa cumprir de fato essa missão. E aí, como vocês podem ver a arte, né, o banner, né, e vocês podem, né, aqueles que estão indo para a igreja talvez vão estar vendo esse cartaz, né, espalhado pelas igrejas. Vocês vão ver que contém na capa, né, o Papa Francisco, né, falando com o menino que é deficiente. Né? Então a gente pode ver, né, que claro, o Papa ele tem uma grande missão, né, que é comandar a igreja católica aqui na Terra. Mas além disso ele tem uma grande missão, né, enquanto pessoa, né, enquanto pastor da igreja, certo? Então esse cartaz, né, foi bem desenvolvido, foi bem elaborado e ele é muito representativo, mostrando para nós que a nossa vida de fato é uma missão.
né? Nós estamos em constante missão. E aí, nesse próximo slide, que vocês podem observar aí, ele está um pouquinho difícil de ler, né, porque as letrinhas são pequenas, mas a gente vai estar lendo para vocês. Né? Então, muita gente, né, tem dúvida, acredito que muitos de vocês têm dúvida, né, como que as campanhas, como é que essa campanha funciona, né, como que aqueles envelopezinhos que é entregue algumas vezes no ano, como é que aquele dinheiro, né, que às vezes eu, né, dei um pouquinho, né, coloquei no envelope, como é que ele vai chegar, né, para quem realmente precisa, tá? E aí, ó, número 1, né, durante o ano, em especial no mês de outubro, no Dia Mundial das Missões, as comunidades e paróquias recebem ofertas para as missões. Tá? Então, no mês de outubro, as igrejas vão estar em todo o Brasil, né, eles vão estar entregando um envelopezinho que você vai dar uma contribuição extra, certo? Essa contribuição é para que sejam investidos nas missões. Aí depois, né, essas ofertas elas são enviadas para a diocese, que vai recolher toda a arrecadação das comunidades e paróquias. Depois, né, até o final do ano, as dioceses vão repassar o valor das ofertas para a Direção Nacional das Obras Missionárias. Né? São eles, essa instituição da igreja, que vai escolher, né, que vai verificar quais são os projetos em todo o mundo que de fato merecem essas doações. Depois, eles repassam, né, 80% desse valor para, né, o Vaticano, né, que fica onde é a sede da igreja, e 20% desse valor fica aqui no país, tá, que são destinados para animação missionária e para administração nacional. Depois, lá no Vaticano, em Roma, ocorre uma assembleia, onde lá, né, os bispos das congregações vão destinar esses recursos para os continentes, né? Então, são todos os continentes que são abraçados, que são destinados às doações das pontífices obras. E os destinatários prestam contas do uso do dinheiro recebido, justificando com documentos e testemunhos de gratidão. Né? Então, vocês estão vendo aí o passo a passo, o quanto é trabalhoso, né, fazer com que aquele envelope, né, com aquela doação, aquela simples contribuição, que às vezes a gente dá, né, o seu pai, a sua mãe, enfim, né, os fiéis, como é que ele vai chegar de fato para as pessoas que precisam. Aí, para vocês terem uma ideia, né, em 2019, né, no mundo todo foi arrecadado mais de 454 milhões de reais, né, para as pontífices obras, né, para as obras missionárias no mundo todo, certo? Então, esse valor, né, que é arrecadado, né, por todas as dioceses, eles colaboram com mais de 1.000 dioceses pobres em todo o mundo, certo? Então, aquele valor que cada igreja, né, colaborou, que cada fiel contribuiu, ele vai ser destinado para os 5 continentes do mundo inteiro, certo? Lembrando, né, esse valor ele é destinado para esses continentes, mas são destinados, sobretudo, para aquelas comunidades, aquelas cidades onde existe mais escassez de recursos, ou seja, é mais pobre, né, não tem condições de se automanter. Por exemplo, aqui a gente tem na nossa diocese várias igrejas. Né? A gente sabe que tem aquelas igrejas que têm condição de estar se mantendo e a gente sabe que tem aquelas igrejas que não têm condição de se manter. Então, essas doações, elas servem para quê? Para estar mantendo todas essas igrejas, todas essas instituições, né, como hospitais, como casas de idosos, como escolas, que não têm condições de se manterem sozinhas. Tá? E aí as doações, elas são investidas aonde? Né, uma parte vai para a catequese, para igrejas e capelas, comunidades religiosas, universidades, obras sociais, comunicação, meio de transportes e outras atividades. Ou seja, essas doações também vão para as comunidades, mas também vão para prover os missionários, né? Os missionários que são enviados para trabalhar nessas obras. Afinal, eles também precisam se alimentar, né? Precisam se locomover. Outra parte da doação, né, das doações, elas são destinadas né, são investidas em hospitais, leprosários, asilos, orfanatos, postos de saúde, né, centros de saúde, escolas, atendimentos a famílias e outras instituições.
E, por fim, né, uma parte menor, ela vai ser destinada, pessoal, para a valorização da cultura, né, para a defesa dos povos que estão ameaçados hoje em dia, como os indígenas, né, como as pessoas que são ameaçadas por causa da religião, enfim, né, essa é uma parte menor e geralmente as doações do Brasil elas são destinadas para todo o continente americano, certo? E aí, como vocês puderam observar, o continente africano, né, o continente que mais recebe as doações das obras missionárias no mundo todo, né? Em seguida vem a Ásia, a América, onde o Brasil está, a Oceania e, por fim, vem a Europa, né, que recebe a menor parte das doações. Então, com isso, a gente percebe o quê? Que a doação ela vai ser dividida conforme a necessidade. Então, se entende que na África é o continente que, nesse momento, mais tem necessidade de receber essas doações, certo? Então, o que a gente viu nesse gráfico aí, pessoal, é para a gente entender um pouco como é que é captado, né, essas doações, como que aquele envelopezinho que você coloca uma moeda, né, R$2, R$5, como ele faz a diferença, né, como que a igreja faz esse trabalho de fazer essa organização, de fazer essa doação para o mundo todo, né? Então, aquele valor pequeno que você doou é espalhado, né, e vai chegar lá na África, vai chegar na Europa, na Oceania, e vai ajudar tantas pessoas. Né? Tantas pessoas precisam desses recursos. A gente vai continuar falando sobre isso, né, em outros encontros, já que o mês todo é dedicado, né, ao mês missionário. O tempo está acabando, 3 minutinhos só. Tá? A gente vai encerrar com a nossa oração final. Esse está aí. Deneci. Oi. É que a internet tá ruim, peraí. Tá, encerra aí com a oração final, por favor, rapidinho. Vamos sim. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer por mais um encontro. Pedir a Deus que nos conduza nessa semana e que possamos estar juntos no outro final de semana e que vocês que se comprometem, né, gente, em fazer a ação da semana, que já é uma missão, tá? Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, com seu Filho Jesus, rezando uma A Ave oração do Maria. mês missionário, nesse que está na tela. Ah, tá bom. Então tá, depois a gente reza a Ave Maria. Então vamos lá. É que eu não estou enxergando, isso aqui tá ruim. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Então vamos lá, criança. Vocês podem repetir 2 minutinhos, repetindo Nessi, aí. não dá tempo. Pode fazer a Tá. oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude a cada um de nós a ser testemunha e profética, testemunhas proféticas do Evangelho numa igreja Sindonai e que o Estado permaneça em missão. Eis aqui, Senhor, enviaram todos. Amém. Amém. Essa é a oração. Essa é a oração do mês missionário, né? Durante esse mês a gente vai estar finalizando os encontros com ela, tá? E a gente deixa como mensagem final, né, para esse encontro rápido, né, que passou muito rápido, né, que missão é servir, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos, né? Então tá lá essa leitura, né? Esse pequeno trecho está lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 44. Missão é servir, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos, né? Então Jesus nos chama, né, a servir, né, a dizer sim à nossa missão. Infelizmente o encontro chegou ao fim, né, o tempo foi muito curto, né, a gente agradece mais uma vez a participação de cada um de vocês, dizendo que amanhã tem as nossas celebrações online, tá? E durante a semana fiquem atentos aí à ação da semana. Amém? Um abraço em todos, bom sábado, bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau, queridos. Tchau, lindo.